Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos nós nos acharmos lutando contra Deus, como o Sinédrio estava fazendo diante do nascimento da igreja, do crescimento da comunidade, daqueles que creem, dos discípulos de Cristo? Essa é a questão. Podemos, se estamos agindo como religiosos, podemos estar lutando contra a vontade e o querer de Deus. Por quê? Porque nós podemos estar priorizando estruturas, métodos, processos e não aquilo que seja o querer de Deus e usando tudo o resto como meios para que a vontade de Deus se cumpra. Em Atos, nós temos essa situação no capítulo 5, versículo 38 ao 39, que diz: Agora vos digo, isto Gamaliel falando, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este concílio, esta obra, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Então, o que a gente precisa entender? Que nós não podemos lutar contra o que Deus está fazendo. Não se trata de defender os nossos interesses, o que pensamos. Não se trata de defender as nossas estruturas, os nossos métodos e processos, pois não se trata disto. Se trata de vivermos e revelarmos o reino de Deus neste mundo, de sermos instrumento de justiça, expressão da vontade de Deus e do seu querer. Precisamos conhecer a Deus para não priorizarmos o que não é importante. Pois se nós focamos na estrutura, em prédios, em maneira de se fazer as coisas, ou seja, nos métodos, nas técnicas, nós estamos deixando para segundo plano ou nem estamos interessados na vontade de Deus. Quem nos guia em todo o processo, quem nos conduz é o Espírito. E a gente usa todas as demais coisas, estruturas, métodos, como meios para realizar a vontade de Deus revelada e manifesta a nós por meio das Escrituras e que somos conduzidos pelo Espírito para fazer e viver a vontade de Deus, pois Ele nos guia nessa vontade. Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar das palavras do Senhor. A gente precisa entender isso. Todas as coisas podemos usar das coisas deste mundo, mas não podemos ser escravos e nem lutar contra o que Deus está fazendo. Pois à medida que resistimos ou que nos opomos àquilo que Deus está falando sem pararmos, sem analisarmos, sem julgarmos à luz das Escrituras, nós estaremos lutando contra Deus, contra a sua vontade, contra o seu querer e sendo meramente um religioso. Não podemos ser religiosos. Precisamos andar na vontade de Deus, ser instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo, para a glória e louvor do Senhor. Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente busque o conhecimento de nosso Deus e que possamos ser instrumento e expressão da justiça de nosso Deus neste mundo, revelando graça, misericórdia, compaixão, agindo como Cristo diante das pessoas. E não nos opondo, sendo religiosos, pois a vontade de Deus irá acontecer. Nós podemos favorecer sendo oferta ou nos opondo, negando tudo aquilo que Deus está fazendo e falando em nossos dias. A gente precisa crescer, precisa conhecer a vontade de Deus e buscar esse conhecimento para deixarmos ser conduzidos nessa vontade e não nos encontrarmos lutando contra essa vontade. Que a gente possa crescer, amadurecer e buscar conhecimento do Senhor para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.